para ti. A porta do céu está aberta para ti. E serás alguém que há de conquistar, e o poder de Deus não vai terminar na tua vida. Qualquer coisa que falares com o Senhor agora é o que hás de receber. É o que hás de receber. É o que hás de receber. Nós devemos ir, nós iremos. Vamos orar. Onde, Senhor, esta é a obra, esta é a minha responsabilidade, todos nós havemos de fazer. Senhor, dá-nos a força, dá-nos a graça. Os homens malignos vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas eu irei em nome do Senhor, eu irei na graça do Senhor. É de pregar a palavra, é de estar completamente comprometido com a palavra de Deus, com o querer de Deus, e vamos manter sempre santo e puro, enquanto outros vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Senhor, ajuda-me, fortalece-me, levanta-me, empodera-me e conceda-me a graça para que eu continue orando, para que eu continue buscando, para que eu continue clamando no evangelismo, no serviço de Deus, em ganhar alma, no comprometimento para com o Senhor. Outros estão a sair de mal a pior. Eu, pela graça de Deus, hei de continuar. Ora por a tua vida, diga ao Senhor, eu hei de continuar no serviço de Deus, na santidade, na justiça. Eu hei de continuar no poder de Deus. Eu hei de continuar no amor de Deus. Eu hei de continuar no trabalho que Deus tem me chamado, me comissionado para fazer. O Senhor não nos deu o espírito de medo, eu não terei medo. Eu não tenho medo da perseguição, não tenho medo dos perseguidores, porque não me deram o espírito de medo, mas sim o espírito de poder, do amor e de uma mente prontificada. O espírito de poder, eu continuarei servindo ao Senhor. Eu continuarei no caminho da santidade, justiça e purificação, no caminho estreito que guia aos céus. Como vou servindo ao Senhor, Ele continua no caminho que me guia ao Senhor sempre e sempre. Fala com o Senhor, oração. Não permita com que a perseguição e testemunhos negativos venham te impedir de andar no caminho do Senhor. Não permita que isso aconteça. Ora, fala com o Senhor para que o Espírito de Deus te fortaleça, te renove a cada dia em nome de Jesus Cristo. Vamos estar cada dia mais comprometidos, mais consagrados. Tenha certeza de orar, irmão e irmã. Vamos orar, falar com o Senhor, para que a coragem de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a coragem para proclamar a Cristo, para proclamar o Senhor, há de estar conosco. E nós havemos de proclamar a palavra em qualquer lugar onde nós nos encontramos. Devemos assim pregar a palavra do Senhor, continuando declarando a palavra do Senhor. As portas abertas que estão diante de nós, havemos de permanecer continuando nela. Em qualquer serviço, havemos de continuar. Ora e fala com o Senhor para que o poder prevalecente de Deus se derrame agora sobre a tua vida. E a graça de Deus será suficiente para cada um de nós. Vamos orar para o nosso Pai no Senhor, para que a força de Deus continue diante de si e a graça do Senhor estará. E todos nós seguiremos o exemplo da consagração e comprometimento e a dedicação
Juntos serviremos ao Senhor e serviremos fielmente até o fim. Vamos orar também para os nossos perseguidores, que Deus toca, convence e converte. Eles hão de ajuntar a nós para a jornada para os céus. Juntos, assim nós havemos de entrar. Deus está ouvindo nossas orações e Deus quer que oremos na fé e recebamos na fé, tendo a coragem, tendo a graça para que havemos de continuar e não havemos de olhar para trás. Vamos agradecer ao Senhor pela resposta da oração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Pai, nós louvamos e agradecemos. Obrigado pela comissão que tem nos concedido para que continuemos pregando. Qualquer coisa que aconteça ou não acontece, o que os pecadores estão fazendo, qualquer que seja perseguição e tentação, qualquer coisa que vá de mal a pior na sociedade em que nós estamos, oramos, Senhor, para que continuemos a servir e pregando a palavra, obedecendo ao Senhor e fazendo a sua vontade em nome de Jesus Cristo. Oramos, Senhor, para que nenhuma publicidade negativa, situações, circunstâncias negativas à volta de nós não vão nos enganar, nem destruir, nem nos desencorajar, nem nos fazer ficar preocupados. Não vamos permitir. Confiaremos no Senhor. Confiaremos no Senhor, porque se o Senhor não nos deu espírito de medo, vamos continuar confiando no Senhor, servindo ao Senhor, andando com o Senhor em nome de Jesus. Oramos para o teu servo dar mais graça, mais força, mais poder para servir ao Senhor. E todos nós viremos do céu, estaremos diante de Deus. E o galardão eterno havemos de receber. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém. Nós podemos assentar. Glória a Jesus. Este é bom, pode fazer melhor. Eu disse glória a Deus. Eu estou feliz por ver-vos cá nesta noite e para que possamos estudar juntos. E que as sessões dessa noite há de ser bênção a todas as almas em nome de Jesus Cristo. Pai, muito te agradecemos pelo estudo bíblico desta noite, pelo teu povo e o povo que cá está, sempre vindo todas as segundas-feiras para que possas falar ao nosso coração. Pedimos, Senhor, para que venhas falar a todo o coração em nome de Jesus. E a graça, a força, para que sejamos cumpridores da palavra, conceda a cada um em nome de Jesus. Nenhum de nós não voltaremos a casa com as mãos vazias. Adiciona ao nosso conhecimento, adiciona ao nosso entendimento, adiciona a nossa fé e faz-nos manter firme na rocha viva, que nunca seremos removidos em nome de Jesus Cristo. Obrigado porque sabemos que já respondeste. Em nome de Jesus nós oramos. Vindo ao nosso estudo nesta noite, estamos em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, lendo o versículo 18. Marcos capítulo 2, versículo 18. E os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Esta noite nós estamos a considerar algo importante, e o tópico é o entendimento apropriado do jejum numa nova dispensação. O entendimento apropriado de jejum na nova dispensação. Jejum e a prática de jejum foi praticada em todo o Velho Testamento. Os discípulos de João jejuaram regularmente. Os discípulos de João jejuavam frequentemente. Apesar que João não fez nenhum milagre, mas ele ensinou os discípulos como orar. E também ensinou os seus discípulos acerca de jejum. E não há nada que podemos ver na Bíblia que o seu jejum trouxe um resultado poderoso.
mas eles fizeram isso como a prática do Velho Testamento, a disciplina no Velho Testamento. Então, os fariseus também eram o povo também que jejuava. Então, era uma tradição religiosa para os fariseus, pela qual não trazia nenhum fruto e nenhuma relação com Deus. Então, eles não viam o discípulo de Cristo jejuar. Então, eles ficaram preocupados. É como que está a ver aqui o herdeiro e está a ver a noiva. Nós somos discípulos de João, estamos a jejuar. Mas discípulos de fariseus também estão a jejuar. Mas os discípulos de Cristo, eles não estavam jejuando. Então, pelo menos, os discípulos de João não viram. Então, os discípulos de Cristo tinham a salvação. Não estavam a jejuar, mas tinham a salvação. E tinham sinais sobrenaturais, apesar que não estavam a jejuar. Então, Jesus falou aos 70 deles para que possam regozijar, porque os seus nomes estavam escritos no livro dos céus. Então, estes discípulos de fariseus não tinham nenhum testemunho como esses, mas eles vieram a Jesus e disseram: como é que é possível? Nós jejuamos, nós oramos, os discípulos de João fazem também, mas os teus discípulos assim não fazem. Então, é uma questão que trouxe uma grande revelação de Cristo no objetivo de jejum. Vamos olhar a passagem novamente. Marcos capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E eles vieram e disseram a eles: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os discípulos de Cristo não estão a jejuar? Jesus respondeu e disse: poderá os filhos da noiva jejuarem enquanto o noivo estiver com ele? Enquanto eles estiveram com eles, então eles não poderão jejuar. Agora, isso não é o fim da resposta, mas isso, o dia virá quando o noivo será tirado deles, então eles jejuarão nesses dias. Então, estás a ver o que Jesus está a dizer aqui? Ele está a dizer, enquanto Deus está com eles, que está com ele, mostrando a mensagem do reino, o poder do reino, o evangelho do reino, e todo milagre está a acontecer, em toda a área da vida, as necessidades foram supridas, e também as necessidades de outras pessoas. Então, assim, enquanto estiver com eles, assim como ao noivo, eles não vão jejuar, eles não jejuarão, mas o tempo virá que o noivo será tirado deles, então estarão na terra, então o Cristo estará nos céus. A partir daquele momento, eles devem jejuar. Então, ele está dizendo no versículo 21, que ninguém deita o remendo do pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. A rotura fica maior. Então, essa é uma ilustração para eles. Então, aqui nós estamos a ver que a roupa velha que foi lavada por muitas vezes está quase a rasgar. E por causa de algumas partes que já estão para rasgar, nós vamos trazer uma parte de roupa nova e vamos tentar cozê-lo. Ele está a dizer porque a roupa já é velha e a nova ainda está numa boa condição. Isso há de rasgar da mesma forma. Então está a dizer que nenhum homem coloca um vinho novo nos odres velhos. Então, nos odres que eles usavam naquela altura eram para o rei. Agora, quando isso demora muito tempo, isso poderia partir. E não é aquelas garrafas que nós usamos hoje. Então, por isso, Jesus está a dizer: ninguém coloca o vinho novo no velho odre. De outra maneira, o que é que vai acontecer? Vai romper os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Novo vinho deve ser colocado numa nova garrafa. Numa nova garrafa.
Quando nós olhamos essas passagens bíblicas nesta noite, vamos considerar 3 pontos. O tópico desta noite é o entendimento apropriado de jejum numa nova dispensação. Vamos considerar 3 pontos. O jejum sem poder num caráter antigo. O jejum sem poder no caráter antigo. Então, não há justiça se estava diante do Senhor, não há salvação ali, eles não têm uma relação com Deus, eles ainda têm o seu caráter velho, o caráter antigo, estão a jejuar, e esse jejum não tem poder. Então, o jejum sem poder de um caráter antigo. Ponto número 2, vamos ver o ponto número 2, a provisão e a plenitude numa nova criatura em Cristo. Aqueles que têm uma íntima relação com Deus, é a noiva de Cristo, filho de Deus. E ele está a dizer, como ele lá está, ele providencia no completo. Então, é como no casamento. E no casamento, o noivo lá está. E o noivo providencia tudo quanto é necessário. Ninguém precisa ir para esse casamento a jejuar, porque a pessoa foi convidada para comer o que está na festa desse casamento. Então, ponto número 2, estamos a ver a provisão e a plenitude para uma nova criatura em Cristo. Ponto número 3, Jesus disse, o tempo virá que esses discípulos hão de jejuar. Então, Cristo já foi aos céus e nós estamos aqui na terra. Ele está a dizer, nesse período agora, que nós agora já não estamos fisicamente com Cristo. Então, a partir de agora devemos jejuar. Ponto número 3. Ponto número 3. O poder de jejum debaixo de uma nova aliança. Ponto número 3. O poder do jejum debaixo de uma nova aliança. Ou potencial. Então, Cristo agora foi aos céus. Nós estamos separados de Cristo fisicamente. E agora, como nós estamos separados, nós devemos jejuar. Então, voltemos agora para ponto número 1. Voltando para ponto número 1. O jejum sem poder, com um caráter antigo. Vamos voltar para Marcos capítulo 2, versículo 18. Ora, os discípulos de João e fariseus jejuavam e foram e disseram-lhe, porque jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas não jejuam os teus discípulos. Os teus discípulos não estão a jejuar. Agora, Lucas também marca isso para nós em Lucas capítulo 5. Em Lucas capítulo 5, lendo versículo 33. Lucas capítulo 5, versículo 33, está a dizer-los. Disseram-lhe então eles, por que jejuam os teus discípulos de João? O discípulo de João, está a ver isso? Então, esta palavra está a dizer por que eles jejuam. Então, isso não era apenas uma vez. Esses discípulos frequentam, eles jejuam frequentemente, o discípulo de João. Então, eles estão a dizer no versículo 33, e fazem orações como também um dos fariseus. Está a ver? João ensinou os seus discípulos como orar, eles repetiam a oração que João tem ensinado. Mas mesmo assim, não havia nenhum recorde do milagre, nenhum recorde de cura, de poder da manifestação. Mas eles fizeram jejum, fizeram oração frequentemente. Do mesmo modo, os discípulos de fariseus faziam algo semelhante, jejum e oração. Então, há uma questão aqui que nos preocupa. Há pessoas que estão a jejuar, mas não há resultado. E outras pessoas que não estão a jejuar, mas estão a ter resultado e transformação. A questão é, por que essas pessoas estão a jejuar e não estão a ter nenhum resultado? Nós devemos considerar isso. Vamos para Isaías 58. Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, versículo 3. O que lá vai nos dizer? Nós jejuamos, diz ele, e o Senhor não observa para esse jejum. Nós estamos a jejuar, olha o versículo 3, oração não está a ter resposta, poder não está a manifestar, transformação não está a acontecer, mudança não está a acontecer, mas assim como os discípulos de João e dos fariseus,
jejuavam frequentemente e não havia resposta no céu. Não havia sinais sobrenaturais que estavam a atender ao jejum e oração que estavam a fazer. Por quê? Porque em seu jejum eles tinham falsidade. Da falsidade. Jejum com falsidade. Jeremias capítulo 14. Jeremias 14, versículo 12. Jeremias 14, versículo 12. Olha isso. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei dele. Antes eu os consumirei pela espada, e pela fome, e pela peste. E aqui está a dizer o versículo 13. Então disse eu: Senhor Deus, eis que os profetas lhe dizem: não vereis espada, e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. Olha o versículo 14. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhe deu ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação e vaidade. Olha isso. Eles profetizam falsamente. Uma visão falsa, adivinhação. E eles enganam e fazem isso debaixo da vaidade. Falsa profecia, falsa expectação, uma falsa forma de viver. E por causa desse tipo de estilo de vida, Deus está dizendo no versículo 12: quando eles jejuarem, eu não vou responder. Não apenas isso, todas as pessoas estão a jejuar, há falsidade, e também há o quê? A raiz adâmica do pecado. A raiz adâmica do pecado. Então, mostra a palavra de Deus acerca do arrependimento, acerca da restituição. Mostra a palavra de Deus acerca da justiça. Eu não quero isso. Eu vou tentar dobrar as mãos de Deus pelo jejum. Olha Zacarias capítulo 7. Estamos a ler o versículo 5. Então, eles têm um coração de pedra. Eles vivem no pecado, podem jejuar, mas Deus não vai responder. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteaste, no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Olha, esse povo, pessoas eram regulares, frequentes, hábito em jejum, e esse particular tempo do ano, eles estão sempre no jejum, na oração, durante 70 anos. E Deus está a lhes perguntar: quando fizeram isso durante 70 anos, beberam e comeram? Agora, será que quando comeste e quando bebeste, não foi para vós mesmo? Não foram estas palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Olha o versículo 11. Mas eles recusavam isso. Eles, porém, não quiseram escutar, deram-me um ombro rebelde, estão a jejuar, mas mesmo assim estão a levantar os ombros, fecharam os seus olhos e endureceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Olha o versículo 12. Sim, fizeram os seus corações como de pedra de diamante. Então, eles tinham coração de pedra de diamante. Número 1, havia falsidade no seu jejum. Número 2, havia pecado. Eram constantes nos males. E aqui vai dizer para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Então, mesmo que eles estavam jejuando, aqui está a dizer: e aconteceu que, assim como eles clamou
E eles não ouviram também. Eles clamaram, eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Então eles estão a jejuar, fariseus estão a jejuar, discípulos de João estão a jejuar, não há resposta, não há milagre. F de falsidade. Havia falsidade. E havia coração de pedra em fazer mal. E também havia orgulho, havia soberba fazendo jejum. Olha Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, versículo 3. Estamos a ler versículo 3. E está dizendo em versículo 3, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais. Está a ver? É por isso que a oração não está a ter resposta. Estão a jejuar para a confusão. Estão a jejuar na vaidade e na falsidade. Estão a jejuar com coração de pedra. Estão a jejuar, mas já havia confusão entre eles. Agora, olha o versículo 4. Eis que para contendas debateis jejuais, para ferires com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Agora, versículo 5. Serei este jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com o junco. Ele está a dizer aqui, o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isto de um jejum aprazível ao Senhor, aceitável ao Senhor, reconhecível ao Senhor? Versículo 6. Porventura não é este jejum que eu escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças a atadura do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Estás a ver? Por que eles estão em jejum não estão a ter resposta? Porque havia falsidade no seu caráter, hipocrisia no seu caráter, hipocrisia na relação. Eles estavam a adorar a Deus, mas a hipocrisia, a religiosidade. E havia um coração de pedra em fazer mal. Então, tudo quanto estão a fazer, eles não estão a arrepender, não estão a mudar, não estão a sair no seu pecado. Eram terríveis na vida do pecado, apesar que os profetas têm dado a repreensão à palavra. Senão, o que vem na nossa mente, vamos fazer. Então, eles tinham falsidade, eles tinham coração de pedra diamante, eles tinham também confusão. O que eles tinham? Também havia transgressão. Está a ver? Uma pessoa está a jejuar e está a jejuar, mas debaixo do pecado. Pecou contra o Senhor, está a fazer algo que é contrário à vontade de Deus, mas está a dizer, ok, não importa, eu vou jejuar, eu sou transgressor, não importa, eu posso ser transgressor, não importa, mas mesmo assim, eu vou orar, vou jejuar, algo vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, nada vai acontecer, porque teu jejum está no pecado. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. Segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27. E segundo Samuel, capítulo 11, verso 27. E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então, o que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Mas está a ver Davi? Ele disse, ok, eu tenho salmos, eu vou orar, eu vou jejuar. Apesar que esse filho tem essa enfermidade, esse filho não vai morrer. Eu vou trazer de volta a ver esse filho com jejum. Olha o capítulo 12. Capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança. E jejuou Davi. Ele jejuou. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Ele não dormiu naquele dia. Ele rolou no chão. Ele dormiu no chão. Ele jejuou. Ele orou. Agora,
E então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis, e não comeu pão com eles, e não comeu pão com ele. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança. Ele jejuou durante 7 dias. Eu vou jejuar, eu vou mudar a mente de Deus pelo jejum, mas a iniquidade estava na sua vida. E por causa da sua transgressão, Deus disse: eu não responderei. Jejuou, mas não devemos tirar facilidade. Tá, jejuar? Devemos tirar aquele coração de pedra, essa decisão de pedra. Vou fazer o que eu quero fazer. Eu vou mudar tudo com jejum, não vai trabalhar. Nós devemos remover confusão, desentendimento em nossa vida. E devemos remover. Não pode haver pecado. Tá, a jejuar na impenitência, fazendo penitência. Há pessoas que estão a fazer penitência, sacrifício, eles estão esperando o Senhor, está a dizer: eu vou mudar a mente de Deus pelo jejum, na penitência. Olha Jeremias capítulo 36. Jeremias 36, observa versículo 6. Jeremias 36, olha versículo 6. Versículo 6, o que é que ela vai dizer? Entra, pois tu, e pelo rolo que escreveste, esse é o livro de Deus, o que é que ela vai dizer? Da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor no dia de jejum. E também, estás a ver? Havia o dia de jejum, eles proclamaram o dia de jejum. Deus disse a Jeremias: vai a eles e declara a palavra que está escrito para eles, declara a palavra para eles no dia de jejum. Então aqui vai dizer aos ouvidos do povo da casa do Senhor no dia de jejum, e também aos ouvidos de todo o povo de Judá que vem das tuas cidades, as lerás. Olha isso, versículo 9: e aconteceu que no 5º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no mês 9, que apregoaram jejum diante do Senhor, proclamaram jejum diante do Senhor. E olha aqui, em todo o povo de Jerusalém, proclamaram jejum com todo o povo de Jerusalém, na cidade de Judá. Tá a ver? Agora, uma coisa é jejuar. E com qual é o coração que estamos a jejuar? Com qual é a disposição que estamos a jejuar? Que tipo de vida que nós temos que nós estamos a jejuar? Olha o versículo 21. Olha o versículo 21. Eles estavam a jejuar, mas eles proclamaram jejum, mas havia impenitência. Olha o versículo 21. Então enviou o rei Jeude para que tomasse o rolo, e Jeude tomou da câmara de Elisma, o escriba, e leu aos ouvidos do rei. Agora, olha, esse é o dia de jejum. Eles estavam a jejuar, e a palavra dele foi lida, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam em torno com o rei. Versículo 22, ora, o rei estava sentado na casa de inverno pelo 9º mês, e diante dele estava um braseiro aceso. Um braseiro aceso. Olha, versículo 23, e sucedeu que, tendo Jeude lido 3 ou 4 folhas, cortou-as com um canivete de escrivão e lançou-as no fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Está lá, versículo 24. E não temeram, eles não tinham medo, e não temeram, nem rasgaram suas vestes, nem o rei, nem nenhum dos seus servos, para que ouviram todas aquelas palavras. Jejum, 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 mas não estão a ouvir a palavra de Deus. Jejum, jejum, estão a fazer sacrifício, mas não há mudança, não há transformação. Estão a jejuar, estão a orar. Esse jejum não vale absolutamente nada. Provérbios capítulo 28. Provérbios 28. Provérbios 28, versículo 9. Está dizendo no versículo 9, hein? Provérbios 28, versículo 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Aqueles que tiram os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, até a sua oração será abominável.
É por isso que Deus não tomou nota do seu jejum. É por isso que Deus não olhou para o seu jejum. É por isso que o seu jejum não trouxe nenhuma transformação. Eles jejuaram, mas havia falsidade. Eles jejuaram, havia hipocrisia. Eles jejuaram, mas havia confusão. Eles jejuavam, mas havia sacrifício maligno. Eles jejuavam, mas havia negligência em jejum. Negligência em jejum. Lucas capítulo 18. Em Lucas capítulo 18, estamos a ver versículo 11. Jejum com negligência. Agora, esses são os fariseus, e pensa em alguém que jejuava era fariseu. Em Lucas capítulo 18, versículo 11. Os fariseus lá estavam, oravam. Então, orar e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como outros homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana. Pensa acerca disso. Pensa acerca disso. O homem está a dizer que jejua 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto eu possuo. Mas, se conhece os fariseus, Jesus expôs os fariseus. Vai a perceber que eles negligenciavam algo que é importante. Eles negligenciavam algo na vida. Vamos voltar para Mateus capítulo 23. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vós pagais os dízimos de tudo isso. Versículo 23. E ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que disse mais hortelã, o endros e as cominhos, desprezais o mais importante da lei, a negligência. Estão a esconder aquilo que é mais importante da lei: julgamento, misericórdia, a fé, juízo, misericórdia e a fé. Rejeitaram a Cristo, não tinham fé. Ele não é Messias, vamos rejeitar. Ele não é o tal ungido. Outras pessoas acreditaram no Senhor Jesus, estão a dizer: esse deve ser Cristo. Mas eles negligenciaram a fé, já estão a dizer o que eles estão a fazer, deixaram outros sem fazer. Então, é o jejum com negligência. E depois há jejum sem Deus. Jejum sem Deus. Vamos para 1 Reis 21. Jejum, mas sem Deus. 1 Reis 21, versículo 9. Agora, será que podemos pensar acerca disso? Alguém que está a jejuar, que vamos ver essa passagem. 1 Reis 21, versículo 9. Alguém que está a jejuar, mas sem Deus. Versículo 9. Proclama o jejum. Proclama o jejum e põe Nabote diante do povo. E põe de frente dele 2 filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Apedrejai para que morra. Olha isso. E os homens da sua cidade, os anciãos e nobres que habitavam na cidade, fizeram como Jezabel lhe ordenava, conforme estava escrito nas cartas que lhe mandara. Apregoaram um jejum e puseram Nabote diante do povo. Apregoaram o jejum e colocaram Nabote ali. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, filho de Satanás, e puseram-se de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E não havia nada disso. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Até que o homem morreu. Então agora sucedeu que ouviram Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, e disse a Acabe. Quando Elizabeth ouviu isso, quando Jezabel ouviu isso, e disse a Acabe: levanta, toma possessão. Toma possessão da vinha de Nabote, os israelitas, a qual se recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto.
mas é morto. Então, pessoas que tinham tristeza no coração, eles estavam jejuando, mas há ódio no coração. Eles jejuam, mas não tem Deus ali. Por causa disso, estavam jejuando para tomar algo do outro. Estavam a jejuar, mas Deus não está ali. Olha, Salmos 36, versículo 1. Salmos 36, versículo 1. Então, o Senhor está nos dizer aqui, em Salmo 33, versículo 1, a transgressão do ímpio está dizendo no seu coração que eles não têm temor de Deus, não têm temor de Deus nos seus corações. Transgressão de ímpio diz no seu coração, não há temor de Deus perante os seus olhos. Com todo o jejum, qual é a atitude deles para com Deus? Com todo o jejum, o que eles estão a planear e com a seca deles? Olha Salmo 7. Olha Salmo 7. Salmo 7, versículo 11. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Deus está com ira do ímpio todos os dias. Então, essa falsidade, se há esse comportamento maligno, importa a sua mentalidade, qualquer maneira de fazer, não importa que vais pregar, eu vou fazer, tá a jejuar, e há confusão, há dissentimento, há luta, há separação, há um sacrifício, há negligência, há uma vida sem Deus. Deus está com ira daquela pessoa com seu jejum. Então ele pode jejuar, ela pode dizer, eu vou mudar todas as coisas pelo jejum e oração. Não pode mudar absolutamente nada. Se há transgressão em ti, porque estamos a ver em Provérbios 21. Provérbios 21, lendo o versículo 27. Provérbios 21, versículo 27. Então, o sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Eles negam a si próprio, é uma abominação diante do Senhor. Eles jejuam, é uma abominação diante de Deus. E eles dão um presente, é uma abominação diante de Deus. Eles trazem ofertas, é uma abominação diante de Deus. Então, vamos voltar para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, observando novamente o versículo 18. Os discípulos de João e dos fariseus habitualmente jejuavam e vieram e disseram a ele: por que os discípulos de João e dos fariseus jejuam, mas os discípulos teus não jejuam? Versículo 19. Jesus respondeu e disse: podem porventura os filhos de bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Então, está com ele o posto. É o tempo da alegria, é o tempo de paz, é o tempo da plenitude, da provisão. Porque o noivo está com eles. Ele está a curar a enfermidade, está a limpar os leprosos, ele está a multiplicar pão, está a fazer milhares para comer, está a comer. Então, há algo que está a acontecer, há milagre, há transformação, há mudança, há vitória. Então, ele é o noivo. Então, por que eles podem gerar essa situação? Enquanto eles estão com o noivo, com eles não podem jejuar. Então, a provisão da plenitude de uma nova criatura em Cristo. Esse é o segundo ponto da mensagem. Vamos para João capítulo 3. Olha quem que Jesus está a referir. João capítulo 3, versículo 28. João 3, 28. João está a dizer: vós mesmos sois testemunha, eu não sou Cristo. Mas eu não sou Cristo, mas fui enviado antes dele. Versículo 29. Aquele que tem esposo é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, está a referir a Cristo. Cristo é o noivo. Então, enquanto Cristo estiver com eles, com os seus discípulos, eles não precisam jejuar. Por quê? Porque eles têm a plenitude de Deus. João capítulo 1, lê o versículo 12. Todos quantos receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creram no seu nome. Então, esses são os discípulos.
acreditaram no seu nome. Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. A palavra se transformou em carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. A glória como unigênito do Pai, cheio de graça e virtude. Então, nós estamos a ver isso. Olha, versículo 15. Recebeu graça por graça, graça por graça. Enquanto o noivo estava com ele. Olha João capítulo 7. João capítulo 7. Lendo o versículo 37. No último dia, naquele grande dia da festa. O noivo lá está. Então, como o noivo lá está, então é o tempo de festa. Jesus levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não precisa jejuar, é o tempo de festa. O noivo está aqui, não precisa de festa, vem e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Olha, capítulo 10, João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenha vida e a vida com abundância. Então é o tempo da abundância, é o tempo de graça, é o tempo do favor de Deus. Então, enquanto o novo estiver com ele, por isso que ele está a dizer ao seu povo que estão a fazer perguntas, estão a jejuar, os fariseus estão a jejuar, os seus discípulos não, ele está a dizer, porque eles têm a esposa com ele, o noivo com eles, e Cristo lá está para providenciar a plenitude para eles. João capítulo 15, versículo 11. Ele está a dizer, essas coisas tenho falado a vós, para que o meu gozo permaneça em vós, e para que o vosso gozo se cumpra. Então trouxe a plenitude para eles. Essa é a razão pela qual eles podem falar, podem tocá-lo, podem dizer, mestre, nós estamos a perecer. Então o Senhor levanta e repreende o vento, haja paz. O tempo da plenitude estava com eles. João capítulo 16, lendo o versículo 24. João 16, 24. E até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então, é como que esta noite a tua alegria será completa. A tua alegria será completa. Vamos para Efésios capítulo 3. A plenitude de Deus vem para a nossa vida por causa da nossa relação com o Senhor. Porque Ele está a dizer, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo todos os dias. Então, como o Senhor está conosco, havemos de receber da sua plenitude. Vamos observar Efésios capítulo 3, versículo 17. Para que Cristo habite em vosso coração pela fé. E para que possa estar no amor, para que compreendas com todos os santos qual é a altura, qual é a profundidade, qual é a largura e profundidade, qual é a altura. É aqui está a dizer, e conhecer o amor de Deus, de Cristo, hás de conhecer, hás de ter, hás de receber em nome de Jesus Cristo. E para que tenhas o entendimento, que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Estás a ver isso? Para que tenhas toda a plenitude de Deus. Agora, versículo 20. Agora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera, a esse na igreja glória, por Jesus Cristo, em toda geração, para todos sempre, povo de Deus, diga amém. Colossenses capítulo 2. A provisão da plenitude para nós. Como nós estamos em Deus, há uma plenitude para ti. Há uma plenitude diante de ti. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo está toda a plenitude da divindade e estás perfeitos nele. Estás perfeito nele. Alguma coisa que está incompleta na tua vida, Deus vai completar na tua vida, estarás completado em nome de Jesus Cristo. Espiritualmente estás completo. Fisicamente estás completo. Em qualquer área da tua vida,
age está completo em nome de Jesus Cristo. E está perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Então, essa plenitude de Deus, como é que recebemos essa plenitude? Como é que nós mergulhamos nessa plenitude? Como é que nós recebemos essa plenitude do Senhor? É tudo pela fé, tudo pela fé, é tudo pela fé. Assim que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, a nossa fé não vai nos falhar, a nossa fé não vai balançar, e havemos receber da plenitude. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Temos paz com Deus, não precisamos jejuar. Então, ele já pagou o preço, ele já derramou o sangue. Então, quando vier o sangue, passará sobre vós. Olha, versículo 2. Pela qual também temos entrada pela fé. E temos acesso à plenitude de Deus pela fé. E aqui está dizendo a qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Atos do Apóstolo, Atos capítulo 15, Atos 15, versículo 9. Então, a plenitude inclui salvação. A plenitude, isso inclui salvação. Atos capítulo 15, versículo 9. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Então, crê no Senhor Jesus Cristo, há de ser salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás santificado. E não apenas isso, se estás doente, serás curado e curado pela fé. Atos de Apóstolo, capítulo 3. Atos de Apóstolo, capítulo 3. Lê no versículo 16. E no seu nome, pela fé, a fé no seu nome, então fez esse homem forte. Assim como vês, a fé que vem por ele, deu a este, nessa presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, a fé vai tirar a enfermidade em ti. A fé vai remover a enfermidade em ti. Assim que crês no Senhor Jesus Cristo, pelas suas pisaduras estás curado. Cura já chegou. Eu disse, cura já chegou. A promessa do Espírito é o batismo com o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vem pela fé. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Gálatas 3, versículo 14. Está a dizer para que as bênçãos de Abraão venham sobre os gentios através de Jesus Cristo. Agora, para que nós, será que somos parte disso? Será que fazemos parte disso? Me diga ali. Para que nós recebamos a promessa do Espírito pela fé. Então, nós recebemos o poder do Espírito. Recebemos a promessa do Espírito pela fé. Então, em toda a tentação, desafio que eventualmente levantará, hás de vencer. Estou a falar com algum vencedor esta noite. Como é que nós vencemos? Vencemos pela fé. 1 João, capítulo 5, versículo 4. 1 João 5, versículo 4. Qualquer que é nascido de Deus vence o mundo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória, este é o poder, a nossa fé, a nossa fé. Qualquer flecha do inimigo, qualquer ataque do inimigo, de pessoas malignas que levantam contra ti, não vai te tocar, não vai te alcançar. Mas como? Efésios capítulo 6. Como que isso acontece? Efésios capítulo 6, versículo 16. Acima de tudo, tomai também o escudo da fé, pela qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quantos? Eu disse quantos dardos? Se está a vir do oeste, está a vir do sul, está a vir do norte, está a vir do oeste, qualquer lugar, a tua fé vai apagar e quebrar toda a resistência do maligno em nome de Jesus Cristo. Acima de tudo, tomai também o escudo da fé. Tomai também o escudo da fé, pela qual podeis apagar todos os danos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o que isso está nos dizer é que
Deus já providenciou abundância para nós. Deus já providenciou a plenitude para nós. Nós podemos receber a plenitude pela fé. É Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Lê no versículo 22. Marcos 11, lê no versículo 22. E Jesus respondeu e disse: tenha fé em Deus. Jesus está dizendo para ti nesta noite: tenha fé em Deus. Esse monte se removerá. Tenha fé em Deus. Essa dificuldade vai passar. Tenha fé em Deus. Qualquer coisa que está balançando a tua vida nesta noite é o fim deste problema em nome de Jesus. Tenha fé em Deus, porque verdadeiramente eu vos digo que todo aquele que disser a este monte, qualquer que disser a este monte, seja removido e lançado no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que aquilo que diz, tudo isso há de ser feito, e terá o que há de dizer. Eu terei o que há de dizer. Eu terei. Então, aqui está a dizer, no versículo 24, por isso eu vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede, recebereis e tê-la-eis. Hás de ter, hás de ter, hás de ter. Hás de ter a partir de agora em nome de Jesus Cristo. Ponto número 3, o potencial do jejum debaixo da nova aliança. O potencial ou o poder do jejum debaixo de uma nova aliança. Marcos capítulo 2, lendo o versículo 20. Marcos 2, lendo o versículo 20. Dias virão. Jesus está a dizer aqui que dias virão que o noivo será tirado deles. Quando o noivo há de ser tirado, então eles jejuarão naqueles dias. Então ele está a dizer, haverá tempo. Quando não estamos a sentir a presença de Deus, quando sentíamos antes. Nós estamos a sentir a presença de Deus como sentíamos antes. É como que fosse que, pronto, a noiva foi-se. Estamos a procurar aqui, não vemos. E cantores estão a cantar e não estamos a sentir. Estamos a ouvir o pregador a pregar, mas não estamos a sentir a presença. E o problema está aqui. Dificuldade está a te balançar. Estás a entrar. Onde está meu Deus? Onde está meu Cristo? Onde está meu curador? Onde está meu libertador? Onde está meu transformador? Onde está meu noivo? Onde está meu Senhor? O Senhor está distante de mim. Naquele momento, quando o problema lá está, quando há uma necessidade ali, quando parece que o Senhor está muito distante de ti, jejua. Naquele momento, jejua. Então, o Jesus está a dar a direção como é que devemos jejuar. Vamos para Mateus capítulo 6, versículo 17. Como é que devemos jejuar? Mateus capítulo 6, versículo 17. Quando jejuar, lavai os vossos rostos e a vossa cabeça, para que não pareças homem que está a jejuar, mas para que vossos pais que estão no secreto, possa vos galardoar abertamente. O teu jejum não vai ser em vão. O teu jejum não vai ser para nada. O teu jejum não vai ser indigno. O Senhor há de verificar o teu jejum. O Senhor há de ver o teu jejum e vai ver a tua importância na oração. Oh, Deus vai responder a tua oração. Mateus capítulo 17, versículo 19. E vieram discípulos, Jesus a parte. Então, por que nós não pudéssemos expulsar? Então, nos deste poder no capítulo 10. E fomos nesse poder, muitas foram curados, até Satanás, demônios, submeteu. Mas agora este aqui não podemos expulsar. Por que nós não expulsamos? Mateus 17, 21. Mas por causa da vossa descrença, porque eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda,
direis a este monte. Então o tempo chegou para ti. Hás de falar com este monte. Hás de falar. E se e quer jejuar 1 ou 2 dias, jejua então o poder desse jejum. Quando falares com este monte, o monte removerá. Todo o meu monte removerá. Eu disse, todo o meu monte removerá. Todo monte da tua família. Todo monte na tua casa. Todo monte no teu trabalho. Como estás esperando um Deus em oração. Há de falar este monte, o monte há de levantar e sair. E há de dizer, o monte seja removido, então o monte será removido. E nada será impossível. Nada será impossível. Nada será impossível para ti. Como é que queres? Como é que queres que nada seja impossível para ti? Alguém está aqui? Há de acontecer na tua vida. Deve acontecer na tua vida. Deve acontecer. Mas olha versículo 21. Olha 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão com oração e jejum. Não se expulsa senão com oração e jejum. Então, se estás a ver desafio na vida, jejum não tem que ser muito longo jejum, semana e mês. Pode fazer apenas uma pequena hora. E pode terminar 12 horas, por exemplo. Então, porque nunca tentar jejum antes. Ou pode terminar jejum às 18 horas. Então, durante este momento, a tua mente está concentrada nisso. Está concentrada neste problema. Pode ir para o trabalho, pode ir no escritório, mas a tua mente está a falar com o Senhor e tudo ao Senhor. Então, estás a esperar no Senhor, estás a dizer assim, Senhor, este monte deve mover, este monte deve mover. Estás a trabalhar e vira para aqui, este monte tem que mover. Estás a virar para aqui, este monte tem que mover. Volta para casa e às vezes 6 ou 7 da tarde, estás a dizer, Senhor, eu quero agora remover esse problema. Eu vou remover, agora eu falo ao monte, eu comando o monte, levanta em nome de Jesus. O monte removerá. Monte irá. Ele disse, monte irá. Este tipo de demônio não sai apenas se não for com oração e jejum. Então, está a ver que a igreja antiga, eles oraram e jejuaram. Vamos agora para o livro de Atos do Apóstolo, capítulo 13. Atos do Apóstolo, capítulo 13. Atos 13, versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuaram. Está a ver isso? Porque Cristo já foi para o céu. O novo já foi para o céu. Então, agora eles estão aqui, eles devem agora jejuar. E poucas são as pessoas, eles precisam de poder, precisam de força, precisam de coragem, precisam de graça para ir e fazer a obra. Então, ministrando ao Senhor, jejuando e orando, o Espírito Santo se separa para mim, Barnabé e Paulo, para a obra que tem chamado. Para a obra que tem chamado. Olha, versículo 3. Então, jejuando e orando, tá vendo? Eles estavam jejuando, a mensagem chegou. Eles continuaram a jejuar até terminar. E quando jejuaram e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E eles, assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, o ponto é, estes discípulos, os apóstolos, oraram e jejuaram. Mesmo depois do dia de Pentecostes. Porque alguém não pode dizer, ok, estou salvo, estou santificado, estou cheio de poder do Espírito Santo. Então, qual é necessário jejum na vida? Se queres mais poder, se queres mais graça, se queres mais autoridade, se queres mais unção, se queres que a unção que quebra jugo e corrente, destrói o poder das trevas, deve jejuar, hás fazer também. E o poder dele vai multiplicar na tua vida poderosamente. Então, estamos a ver Atos do Apóstolo, capítulo 14. Atos do Apóstolo, capítulo 14, versículo 21. Olha isso, olha isso. Quando pregaram o evangelho nessa cidade e eles retornaram para Listra e para Icônia e para Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando para continuar na fé e apesar de muita tribulação, devemos entrar no reino do céu.
Então, qual que é o teu desafio? Há de ser vencedor. Qualquer é o teu problema, há de ser vencedor. Olha o versículo 23, versículo 23. E quando ordenaram eles, os mais antigos, e oraram e jejuaram. Oraram e jejuaram. Então comentaram eles ao Senhor em quem eles creem. Em quem eles creem. Olha, 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios. Então, jejum está disponível para todo crente. Olha isso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Não vos preveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo. Está a falar para marido e esposa. Marido e esposa está a falar, eles se relacionam. Então, eles estão juntos, não negam um ao outro. E aqui está a dizer, não por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares ao jejum e à oração, para jejum e oração, e consentimento. A esposa e o marido deve falar com a esposa, eu quero jejuar. A esposa deve dizer ao marido, eu quero jejuar. Então deve haver consentimento entre o marido e a esposa. Então a esposa pode fazer, o marido pode fazer, para que eles possam entrar em jejum e oração, ou um deles. E depois juntam, não é um jejum indefinido, então sempre jejum não. Deve voltar a juntar, para que Satanás não vos tenta pela vossa incontinência. Então pensa acerca do Paulo Apóstolo. Quando ele veio conhecer o Senhor, ele sabia como é que ele começou. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. Veja como Paulo Apóstolo começou. Atos 9. Atos 9, versículo 9. Aqui estamos a ver Paulo Apóstolo. Ele, quando conheceu o Senhor, veja o que ele fez. Atos 9, versículo 9. Aqui está a dizer: esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. O Paulo Apóstolo não comeu nem bebeu. Na sua vida como crente, na sua vida como apóstolo, na sua vida como ministro. Então, será que ele continua a jejuar? Porque nós estamos a ver no início da sua vida cristã. Agora, vamos ver ele, depois de ser um apóstolo, o que ele vai nos dizer em 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios capítulo 11, e estamos a ver versículo 27. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 27. E aqui está a dizer para nós que em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, isso não, ele não tinha coisa para comer, isso não era jejum, mas o que ele vai dizer agora, vai dizer, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Então, o Paulo Apóstolo era um homem disciplinado, um ministro disciplinado, um apóstolo disciplinado. No início da sua vida cristã, ele jejuou 3 dias, não comeu nem bebeu. E durante a vida ministerial, ele continuou jejuando. Uma outra vez, ele esperava no seu jejum. Então, ele não tirou nada de ninguém. Todo o trabalho que ele tinha para fazer para Deus, ele fez. Agora, qual foi o resultado da vida do Paulo Apóstolo? Que ele jejuou, ele esperou no Senhor, ele buscou. Qual foi o resultado que ele teve? Atos de Apóstolos, capítulo 13. Olha o resultado. O poder de Deus era presente na sua vida. O poder de Deus será presente na tua vida. Será que posso ouvir um grande amém? Atos de Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. E o Atos de Apóstolos, capítulo 13, versículo 8. Mas resistia Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perturbar os direitos no caminho do Senhor. Eis aqui, pôs agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol para algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele,
e andando a roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Então o homem tinha poder, nós teremos poder. Tá a ver? Mas não é simples ir para a vida simples de comer demais, beber demais. Eu não posso perder meu matabicho, eu não posso perder o meu pequeno almoço. E nós temos que esperar no Senhor. Quando espera no Senhor em jejum, o poder há de multiplicar na tua vida. Olha capítulo 14, livro de Atos. Atos capítulo 14. Então eles pregaram o evangelho. Atos 14, versículo 7. E aqui está a dizer que havia um homem potente nos seus pés e estava assim, nasceu assim. E versículo 9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Esse é poder. Esse é poder. Eu disse, esse é poder. Se tem 100 pessoas aqui nesta noite que estão esperando o Senhor em jejum, essas 100 pessoas, 100 irmãs que estão em jejum esperando o Senhor, a dizer, vamos esperar no Senhor em jejum e oração. Ele tinha a certeza que não há falsidade na minha vida, não há pecado na minha vida, não há confusão na minha vida, não há transgressão na minha vida, não há iniquidade, não há negligência na minha vida, não há impiedade na minha vida. Eu estou esperando o Senhor em jejum. O Senhor vai honrar a tua dedicação. O Senhor vai honrar a tua dedicação, a tua consagração. E o poder vai multiplicar na tua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos ver capítulo 16 do livro de Atos. Atos capítulo 16, lendo versículo 16. Atos 16, versículo 16. E o que lá vai dizer? E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhado dava grande lucro aos seus senhores. Este, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, há poder nesse homem. Não há poder nesse homem. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu, em nome de Jesus, eu te mando que saias dela. Saias dela. E da mesma hora saiu. Da mesma hora saiu. Da mesma hora. Deus vai te garantir mais unção. Olha, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam, e de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Foram soltas. Esse poder virá sobre a tua vida. Esse poder virá sobre a minha vida. Há de manifestar na tua vida. Mas está vendo? Deves ter a mente para buscar o Senhor. Deves ter a mente para jejuar. Deves ter a mente para buscar em oração. Eu não vou permanecer na condição que eu estou, assim como vou buscar a face do Senhor, vou esperar na promessa de Deus e vou ter a certeza que estou limpo, não há pecado, não há mal, não há contaminação. Senhor, eu quero esse poder para te honrar, para te glorificar, para libertar os oprimidos. Poder virá sobre a tua vida. Poder virá sobre a tua vida. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Atos 19, versículo 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles. E espíritos malignos saíam. Vai acontecer novamente. Vai acontecer. Estamos para Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, lendo versículo 18. Romanos 15, versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque aqui vai dizer
no versículo 18, o que é que está a dizer? No versículo 18, e também os que dormiram em Cristo. Ele está a falar que sinais e maravilhas estavam nele. O poder de Deus movia nele. Em Jerusalém, em todos os lados, e ele pregou o evangelho, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para fazer obediente gentil à palavra e pelas obras, pelo poder dos sinais, de prodígios, pelo poder do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei para anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Através de Paulo eles ouviram, através de ti eles já onde ouviram. Através de Paulo eles viram a glória de Deus, o poder de Deus. Através de ti eles já onde ouvir em nome de Jesus Cristo. Vamos agora voltar para Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Lendo o versículo 21 e 22. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior, e ninguém deita o vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, e o vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então, o que é que o Senhor está a dizer aqui? Está a dizer, sabe, esses fariseus que vieram, e o discípulo de João também vieram. Então, por que estamos a fazer isso e vós não estão a fazer? Então, está a dizer a eles, a tradição antiga não é compatível com uma nova tradição, um novo ensinamento, um ensinamento de nova criatura. Ensinar acerca da vida eterna, do arrependimento, da renovação de vida, da plenitude do céu, do nascimento espiritual. A tradição antiga não pode ser compatível, nem pode ser comparada com o novo ensinamento. Então, justo a dizer, a roupa velha, o vinho velho, o Velho Testamento, a lei de Moisés, não pode ser compatível nem comparável com a nova justiça que vem pela fé. Então, o que isso está a dizer para eles? Que as práticas antigas não podem ser compatível, não pode ser compatível com a provisão do Novo Testamento. A provisão do Novo Testamento, ele tem nos prometido todas as coisas que devemos alegrar. Então, as práticas antigas do Novo Testamento, nós não podemos coadunar com aquilo que é do Novo Testamento. Então, a religião do Velho Testamento não pode se coadunar com a religião do Novo Testamento. Então, Cristo é mediador desse Novo Testamento. Eu não posso trazer a religião antiga e buscar criar aqui a equiparidade entre isso. Então, o Senhor está dizendo, a concentração está no amor. Ama e ama o teu inimigo, ama os teus próximos. Então, este novo mandamento eu vos dou. Amai uns aos outros, assim como eu vos amei, ama também vossos inimigos. Então, o pessoal do Velho Testamento eram servos do medo, mas no Novo Testamento nós somos filhos de Deus. Então, a fé do Filho de Deus é novo. Então, o temor do servo no Velho Testamento não pode ser compatível, não pode ser equiparado. Então, a submissão total a Moisés, que eles tinham no Velho Testamento, não pode ser equiparada nem compatível com a submissão ao Messias. Nós não podemos misturar, não podemos trazer em conjunto. Então, nós devemos trazer o novo vinho, a nova doutrina, a novidade da palavra para nova face, nova fé e nova criatura. Agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é, coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora nós temos nova fé, nova criatura, nova fidelidade e para o novo comandante. É nosso comandante, está a nos guiar. Agora seguimos a ele e temos agora a nova fidelidade para o novo comandante. Estamos a ver número 3, novos seguidores para o novo capitão.
Não é algo do Velho Testamento, não é algo antigo. Novo vinho é nova garrafa. Então, nova doutrina é nova vida. Então, está a referir-se à novidade. O Confortador vier. Nova transformação para o novo Confortador. Então, o Espírito Santo há de virá. Ele é o novo Confortador. Agora, teremos uma nova comunhão. É uma nova congregação. Não é mais a congregação no Velho Testamento. Devemos oferecer animal, devemos cortar o animal, devemos sapicar o sangue. Então, Jesus fez uma vez apenas. E o derramamento do sangue de Cristo traz uma nova congregação para a nova comunhão. Ele está falando uma nova liberdade e vem de novo com o Conciliador. Vem de novo Consolador. O seu nome será com o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Poderoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, é Ele agora que nos direciona. Então, nova liberdade para o novo Conselheiro. Então, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Deixa o velho, deixa a antiga religião, deixa algo antigo, vem algo novo, novo vinho, é nova garrafa. Então, ele está a referir a novo jejum com a nova compreensão. Não é mais o jejum do Antigo Testamento. O que tem a ver com isso? Não, vem para o Novo Testamento, vem ao Novo Testamento, tenha uma nova compreensão daquilo que é o jejum que é aceitável diante de Deus. Então, o está nos dizer agora, número 7, novo jejum, nova compreensão. Como está a esperar no Senhor, Deus vai renovar a tua força. Isaías 40, versículo 28. Não sabes, não ouviste, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa, nem se fadiga, nem é esclarecimento no seu coração, dá força aos que estão cansados. Poder está à espera de ti nesta noite. Dá força aos que estão cansados, multiplica a força àquele que não tem mais vigor. Os jovens se cansarão, os mancebos se fatigarão, mais. Estás aqui nesta noite? Alguém está aqui nesta noite? Eu disse, alguém está aqui nesta noite? O teu poder vai aumentar nesta noite? A tua fidelidade vai aumentar? A tua graça vai aumentar? A autoridade vai aumentar? Mas aquele que espera no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, O teu tempo chegou. Teu tempo de cansaço termina nesta noite. Teu tempo de desânimo termina nesta noite. Teu tempo de fraqueza termina nesta noite. Poder, coragem e firmeza há de multiplicar na tua vida. Fé, aquele que espera no Senhor. Irmão aqui, irmã ali, põe de pé. O tempo, vamos gastar algum tempo na oração. Aquele que espera no Senhor renovará suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão, não se fatigarão. Será que alguém está pronto para orar? Será que alguém está pronto para suplicar? Ao Senhor? Novo poder, nova graça, nova autoridade, nova unção, nova graça diante do Senhor, novo poder diante do Senhor. Vamos falar com o Senhor em oração. Tudo quanto nós recebemos, maravilhosamente estamos abençoados com a revelação de Deus. Vamos ir a Deus na oração com todo o coração, com toda a súplica. Novo poder está a chegar. Nova autoridade está a chegar. Batismo com o Espírito Santo está a chegar. A unção de... O teu jejum não é em vão. O teu jejum não será em vão. Todo momento que esperaste no Senhor, fora do pecado, fora da contaminação, fora da maldade, fora de tudo quanto pode contaminar a vida, e concentraste a tua mente, novo poder, nova unção, nova autoridade, nova graça, novo espírito. Ora, fala com o Senhor. Eu não seria apenas ouvindo a palavra, mas cumpridor. Aquele que espera no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Vamos clamar ao Senhor. Qualquer coisa que está bloqueando nossa vida espiritual, vamos tratar disso agora diante do Senhor. A falsidade,
há confusão, há desentendimento ali. Oração e jejum não pode trabalhar onde há pecado, onde há desentendimento, onde há inveja, onde há confusão entre marido e a mulher, entre membros da igreja, entre líderes, não há paz entre eles. Oração e jejum não vai ter poder. Onde há transgressão, onde há um sacrifício em vão, onde há negligência, nós somos ensinados, então vamos colocar tudo isso na oração. A nossa oração em jejum não pode ser religiosa, não pode ser algo religioso. Onde há impiedade, onde há maldade, oração e jejum em vão. É por isso que devemos perguntar, o que é que estamos a fazer? Vamos clamar ao Senhor. Desde com que a luz do Senhor ilumina a tua vida. Ilumina a tua vida. Senhor, trata o teu coração diante do Senhor. Se a nossa oração em jejum quer ter utilidade, devemos fazer o que deve ser feito. Devemos fazer o que deve ser feito. Devemos fazer o que deve ser feito. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos falar com o Senhor na oração. Devemos ter a certeza que nós estamos a trazer maldade. Vamos clamar ao Senhor. Devemos ter a certeza que estamos a pôr de lado toda coisa que pode ser impedimento. Há contaminação no coração, há vaidade no coração, há maldade no coração. Vamos orar, falar com o Senhor. Tudo quanto deve sair. Tudo quanto deve sair. Para que o poder da oração e jejum tenha efeito extraordinário. Ora com sinceridade no coração. Algo vai mudar na tua vida. Algo vai mudar na tua vida. Em nome de Jesus. Também vimos a provisão da nova criatura em Cristo. A provisão. Algo que devemos receber diante do Senhor. O ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos a vida e a vida com abundância. Tudo quanto nós precisamos. Como estamos à espera do Senhor em jejum e oração, há uma plenitude do céu que está a descer sobre cada um de nós. Vamos orar, suplicar ao Senhor. Vamos orar. Deus falou conosco nesse estudo bíblico. Isso convenceu o coração e a vida que nós estamos a dar. Ora, digo ao Senhor para que Deus trate o teu coração. Para que na provisão da santificação, haja verdadeiramente tudo quanto nós precisamos. Podemos ser curados, podemos ser libertados, podemos ser transformados. O Senhor está a dizer, vitória foi-nos dada em Cristo Jesus. Podemos clamar ao Senhor. Hoje pode ser o teu dia de alegria, o teu dia de resposta. Hoje deve ser o dia que a tua alegria deve ser completa. A tua resposta já chegou. Está a buscar algo na mão do Senhor. É hoje o dia de resposta. Hoje é o dia de resposta. Em Cristo tens a plenitude. Não sai daqui neste lugar sem estar cheio do poder de Deus, sem estar cheio da graça de Deus. Vamos clamar ao Senhor. Vimos o potencial de oração em Jesus no Novo Testamento. Vimos exemplo de homem, o apóstolo, como o apóstolo Paulo. Vimos exemplo, Atos capítulo 9, versículo 9. No início da sua vida cristã, ele começou com jejum. Ele sabia o poder do jejum e oração. O Senhor mudou a sua vida. Ele recebeu batismo com o Espírito Santo. Os seus olhos abriram. E viam também em Atos capítulo 13. A igreja jejuou e orou. Esperaram no Senhor. Oraram e jejuaram. A nossa igreja deve também ter o dia de jejum. Deve mobilizar as pessoas para a oração e jejum. Para que a igreja possa se levantar. Vimos também exemplo no livro, ainda no livro de Atos. Mobilizaram a igreja para jejum e oração. Onde podemos ser limpos de tudo quanto está. Vimos milagre que aconteceu também na vida de Paulo. Deus abriu porta para ele porque ele tinha tempo para jejuar e orar. Nós também devemos ter tempo de orar e jejuar.
Vimos exemplo de homens no Novo Testamento, homens e mulheres. Vimos o exemplo em 1 Coríntios, homem e marido e mulher devem ter tempo para jejuar e orar, para que possa receber a resposta na oração. Mas eles não podem negar o ato marital. Estão no casamento. Podemos negar a nosso pai para jejum e oração, mas com consentimento. Com consentimento. E por diante de Deus declamar ao Senhor, para fazer algo especial para vós. Havemos de ver a mão poderosa do Senhor a trabalhar em nossa vida. E vamos ter a oportunidade de ver a mudança. Não é somente a comer e beber todos os dias. Deve tirar o tempo. Então, regularmente devemos esperar no Senhor, em oração e jejum, para quebrar todo o jugo satânico e o poder de Deus a derramar sobre a nossa vida. Vamos orar, suplicar ao Senhor. O poder de Deus virá. A nossa igreja não pode ser menor do que as igrejas dos apóstolos. Então, o jejum é uma das poderosas armaduras bíblicas. Não podemos ignorar o poder do jejum. Não podemos ignorar o poder do jejum. Eles oraram, jejuaram, o Espírito Santo falou e os ganhou. Eles oraram durante meia-noite, julgos foram quebrados, muros foram destruídos. Clamam ao Senhor. Faça tua dedicação, tua decisão, que hás de dar tempo e atenção para isso. O estudo bíblico desta noite não pode passar assim como se fosse qualquer coisa. Deve ser nos comprometer a partir de agora. E a partir desta noite estamos nos comprometer para levar a nossa vida a uma nova dimensão em nome de Jesus Cristo. Aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Por que não clamam ao Senhor pela graça de Deus? Há de fazer o trabalho com uma nova força, nova graça, novo entendimento, nova revelação. Nova revelação. Há de correr e não vais cansar. Vimos a revelação do jejum no Novo Testamento. Oração no Novo Testamento. Sem distração, sem negligência, sem pecado. E vamos experimentar o sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Pai Celestial, nós damos graças pelo privilégio que nos deu nesta noite. Nós somos gratos, Senhor, pela forma como você tem nos abençoado, pela mensagem desta noite. Senhor, essa especial edição é maravilhosa. Senhor, bem exposto para nós o que devemos fazer, o que não devemos fazer, e todos os benefícios possam aparecer, especialmente no termo do Novo Testamento, assim como vimos na igreja antiga. Ó Senhor, pedimos a Ti, dá bênção a cada um em nome de Jesus Cristo. Mais da sua graça, mais do seu poder, mais da sua unção, mais do seu espírito, mais do seu entendimento. Nós nunca vamos estar o mesmo. Vamos orar. E oramos também para os filhos e todos. Não seremos apenas ouvintes e pessoas estão ouvindo, estão a fazer. Mas nesta noite, havemos de ir com a plenitude da sua graça. E novo campo, novo levantar a nossa vida no ministério, na família. Não vamos permanecer o mesmo. Havemos de mover de nível mais alto para mais alto. Obrigado por responder a oração. Em nome de Jesus nós oramos. Deixa que a igreja diga amém. Amém e amém. A tradução dessa mensagem estará no YouTube dentro de algumas horas e também deixarei nos grupos para todos. Deus abençoa-nos grandemente em nome de Jesus Cristo.